Você sente, não é? Aquele peso que chega com os últimos dias de dezembro. Não é sobre festas ou fogos de artifício, é algo mais profundo, mais antigo. É a angústia de encarar o espelho do tempo e perceber que outro ciclo se fechou, e você ainda está carregando as mesmas sombras. Carl Jung chamava isso de o confronto inevitável com o self. O fim do ano não é apenas uma data no calendário. É um portal psíquico que te força a olhar para dentro, mesmo quando você não quer. E o que você encontra lá? Promessas não cumpridas, versões de si mesmo que você jurou se tornar, mas que ainda dormem no porão da sua alma. A angústia não vem do que você fez. Ela vem do que você não fez, do silêncio que você manteve, das máscaras que você vestiu por tanto tempo que esqueceu o próprio rosto. E agora, com o ano terminando, a vida te pergunta: quem você realmente foi neste ciclo? E você não tem resposta, porque a verdade dói mais que a mentira, e a angústia é o preço de viver sem autenticidade. Mas existe uma saída, e ela começa exatamente onde você tem medo de olhar. O ser humano criou o tempo para organizar o caos, mas o tempo se voltou contra nós, porque agora ele não apenas passa, ele julga, e o fim do ano é o tribunal da alma. Você olha para trás e vê tudo o que poderia ter sido, mas não foi. Jung dizia que o que você resiste persiste. E é exatamente isso que acontece. Você tentou evitar a angústia o ano inteiro e agora ela te encontra com força total, porque o calendário não mente. Ele registra cada dia que você escolheu dormir, em vez de despertar. Cada vez que você calou sua verdade. Cada momento que você traiu a si mesmo por aprovação externa. A angústia de fim de ano não é sobre falhar. É sobre perceber que você estava correndo na direção errada. E o pior, você sabia. No fundo sempre soube. Mas escolheu ignorar os sinais. E agora eles voltam. Não como punição, mas como chamado. Sua alma está pedindo atenção. E se você não ouvir agora, o próximo ano será apenas uma repetição deste. Sabe o que é mais assustador? Não é o que você fez, é o que você escondeu. Jung chamava de sombra, aquela parte de você que foi rejeitada, negada, empurrada para o inconsciente. Durante o ano você alimentou essa sombra com cada sim falso, com cada não não dito. E ela cresceu, silenciosa, invisível, mas sempre presente. No fim do ano, a sombra bate à porta. Ela se manifesta como angústia, ansiedade, sensação de vazio. Porque ela quer ser vista, ela quer ser integrada. Você pode continuar fugindo, mas a sombra é mais rápida. Ela te alcança nos momentos de silêncio, quando as luzes de Natal se apagam e você fica sozinho com seus pensamentos. E ali na escuridão ela sussurra: você não pode me esquecer, eu sou você. E cada raiva reprimida, cada sonho abandonado, cada parte de si que você chamou de inaceitável, está ali, esperando. O fim do ano não te deixa angustiado por acaso. Ele te deixa angustiado, porque é a única época em que você para tempo suficiente para sentir o peso de tudo o que ignorou. Ano novo, vida nova. Quantas vezes você já disse isso? E quantas vezes funcionou? A verdade brutal é que não existe recomeço sem enfrentamento. Você não pode simplesmente virar a página se não leu o que estava escrito nela. Jung ensinava que não existe luz sem sombra, não existe totalidade psíquica sem imperfeição. O mito do recomeço é sedutor porque te dá esperança sem exigir transformação. Você faz promessas, traça metas, compra um caderno novo e por alguns dias até funciona. Mas logo a realidade volta, porque você não mudou. Você só trocou de calendário. A angústia de fim de ano é o aviso. Você está repetindo o ciclo. E vai continuar repetindo, até que finalmente encare o que precisa ser encarado. Não é sobre fazer diferente, é sobre ser diferente. E isso exige morte simbólica. Exige deixar morrer a versão de você que não serve mais. Exige coragem para descer ao submundo da própria psique e resgatar os fragmentos perdidos da sua alma. Sem isso, 1º de janeiro é só outro dia de fuga. Você percebe que grande parte da sua angústia nem é sua? É deles, dos pais que esperavam algo,
do sistema que prometia felicidade se você seguisse as regras, da sociedade que te disse quem você deveria ser. E você tentou. Tentou tanto que perdeu de vista quem realmente era. Jung chamava isso de viver a vida dos outros, e o preço é alto, você perde a conexão com sua essência. No fim do ano, quando todo mundo pergunta, e aí, como foi seu ano? Você sente o desconforto. Porque você não sabe se foi bom para você ou se apenas atendeu às expectativas externas. Você conquistou coisas? Sim, mas foram as suas conquistas? Ou você estava apenas cumprindo um roteiro que nunca foi seu? A angústia é a resposta. Ela vem quando você percebe que viveu 365 dias tentando agradar fantasmas. Projeções de quem você deveria ser, mas nunca quis. E agora, na virada do ano, você está exausto. Não de trabalhar, mas de fingir. De usar uma máscara tão pesada que você esqueceu o próprio rosto. Mas existe algo dentro de você que não desistiu. Jung chamava de self, o núcleo verdadeiro, a totalidade do seu ser. E ele nunca parou de te chamar, mesmo quando você ignorou, mesmo quando escolheu a segurança em vez da verdade. O self fala através da angústia. Ele usa o desconforto como linguagem, porque quando você está confortável demais, você não muda, você estagna. E a vida, a verdadeira vida, exige movimento, transformação, individuação. O fim do ano amplifica esse chamado. É como se o universo conspirasse para te fazer parar e ouvir. Chega, diz o self. Chega de viver pela metade. Chega de trair quem você realmente é. E você sente isso como angústia porque ainda está resistindo. Porque aceitar o chamado significa abandonar certezas. Significa entrar no desconhecido. Significa morrer para renascer. Mas é exatamente aí que está a liberdade. Não na resolução de ano novo. Não na promessa vazia, mas no comprometimento real com sua própria alma. Antigamente, o fim do ano era sagrado. Era um tempo de morte e renascimento ritual. As antigas culturas entendiam o que nós esquecemos, que o tempo é cíclico, não linear, que cada fim é um começo, que cada morte alimenta nova vida. Mas nós perdemos isso. Transformamos a virada do ano em festa superficial, fogos de artifício e champanhe. E no processo, perdemos o significado. Jung resgataria esse ritual. Ele diria, você precisa honrar o que morreu, reconhecer o que falhou, agradecer o que aprendeu, porque sem isso você carrega os mortos para o próximo ano, e eles pesam na forma de mágoa, ressentimento, arrependimento. A angústia de fim de ano é o sinal de que você não fez o luto necessário. Não despediu-se adequadamente das versões antigas de si mesmo, não celebrou o que foi conquistado, não perdoou o que foi perdido, e agora tudo está misturado, passado, presente, expectativa de futuro, um caos psíquico esperando por ordem. E a ordem só vem quando você para, respira e cria seu próprio ritual de passagem. No fim do ano, mesmo cercado de pessoas, você se sente sozinho, e isso te assusta. Mas Jung diria, essa solidão é um presente, porque é nela que você encontra a si mesmo. É no silêncio que a alma fala. É na ausência de distrações que você finalmente ouve o chamado interior. A sociedade moderna tem pavor da solidão. Por isso enche a agenda, liga a TV, procura festas. Qualquer coisa para não ficar sozinho com os próprios pensamentos. Mas você não pode fugir para sempre. A angústia é o preço de viver na superfície, de evitar a profundidade, de ter medo do próprio abismo. Mas é exatamente no abismo que está o tesouro. Jung chamava de descida ao inconsciente. É assustador? Sim. É necessário? Absolutamente. Porque no fundo do poço você encontra a fonte da criatividade, da autenticidade, da verdadeira força. Não a força performática que você mostra nas redes sociais, mas a força silenciosa de quem conhece a própria escuridão e não tem mais medo dela. O fim do ano te dá essa chance. A chance de mergulhar, de descer, de encontrar. E então vem a culpa. A sensação de que você desperdiçou o ano, de que não fez o suficiente, de que falhou. E essa culpa te paralisa, te impede de seguir em frente.
Jung entendia bem isso. Ele sabia que a culpa não vem do que você fez, mas do que você não permitiu fazer. Você se sentiu culpado por descansar, por dizer não, por priorizar sua saúde mental. E agora, no fim do ano, a culpa se acumulou, transformou-se em angústia. E você carrega esse peso como se fosse uma sentença, mas não é. A culpa é apenas um sinal de que seus valores internos estão em conflito com suas ações externas. E a solução não é se punir mais, é alinhar. É perguntar: o que realmente importa para mim? E então ter a coragem de viver de acordo com essa resposta. Porque você só tem uma vida. E ela não pode ser vivida de acordo com o manual de outra pessoa. O fim do ano te convida a largar a culpa, a perdoar-se. Não de forma superficial, mas profunda, reconhecendo sua humanidade, sua imperfeição, sua jornada única. Jung dedicou sua vida a estudar símbolos, e o símbolo mais poderoso de todos é a morte seguida de renascimento. Todas as grandes mitologias falam disso. O herói precisa morrer para renascer transformado. E o fim do ano é exatamente isso. Um símbolo. Você está sendo convidado a morrer simbolicamente, a deixar para trás o que não serve mais, a soltar o que te prende, a abandonar identidades falsas. E isso dói, porque morte, mesmo simbólica, é perda, e perda dói. Mas do outro lado da morte está o renascimento. A possibilidade de recomeçar não como repetição, mas como transformação genuína. A angústia que você sente é o limiar. Você está na porta entre dois mundos, o velho e o novo, o conhecido e o desconhecido. E você tem medo de atravessar, é normal. Mas se você não atravessar, ficará preso, repetindo os mesmos padrões, vivendo a mesma vida com nomes diferentes. Jung te diria: tenha coragem. A morte do ego não é o fim, é o começo da verdadeira vida. Todo mundo pergunta: quais são suas metas para o próximo ano? Mas ninguém pergunta: quem você precisa deixar de ser para essas metas fazerem sentido? Porque a transformação real não vem de adicionar coisas à sua vida, vem de subtrair, de remover máscaras, de abandonar papéis, de desapegar de versões antigas de si mesmo. Jung sabia que o processo de individuação, tornar-se quem você realmente é, não é sobre ganhar, é sobre perder. Perder ilusões, perder certezas falsas, perder a necessidade de aprovação externa. E isso é aterrorizante, porque significa ficar nu diante da própria alma, vulnerável, sem defesas. Mas é exatamente aí que mora a liberdade. No fim do ano, antes de fazer listas de metas, faça a pergunta real: quem eu preciso deixar morrer em mim? E tenha coragem de ouvir a resposta, porque ela vai te assustar, vai te desafiar, mas também vai te libertar. A psique funciona em ciclos, assim como a natureza. Há tempos de expansão e tempos de contração, tempos de ação e tempos de introspecção. Jung entendia isso profundamente. Ele sabia que forçar crescimento constante é violência contra a alma. E é exatamente isso que a sociedade moderna exige. Crescimento infinito, produtividade constante, otimismo forçado. E você tentou. Tentou estar sempre bem, sempre produtivo, sempre evoluindo. Mas a natureza não funciona assim. O inverno existe por uma razão. É tempo de recolhimento, de descanso, de morte necessária para que haja primavera. O fim do ano é seu inverno psíquico, e a angústia que você sente é sua psique pedindo permissão para descansar, para parar, para não ter que fingir que está bem o tempo todo. Dê a si mesmo essa permissão. Honre o ciclo. Reconheça que nem todo dia precisa ser produtivo, nem todo mês precisa ser de conquistas. Às vezes, o maior ato de coragem é simplesmente ser, existir, respirar, sem provar nada a ninguém. Jung descobriu algo fascinante: a sincronicidade. A ideia de que não existe coincidência, existe significado. E não é coincidência que você sinta angústia justamente agora, no fim do ano, quando todo mundo está celebrando. Não é fraqueza, é sabedoria inconsciente. Sua psique sabe que algo precisa mudar, e ela usa a angústia como mensageira.
como alerta, como convite para o mergulho interior. O tempo cronológico diz que é fim de ano, mas o tempo psicológico, o tempo da alma, diz que é fim de ciclo. E esses dois tempos se encontraram, criaram um portal, uma oportunidade rara de transformação profunda. Você pode ignorar, pode anestesiar com festas, bebida, distrações. Ou pode honrar, pode ouvir, pode mergulhar. A escolha é sua. Mas saiba, a sincronicidade não espera. Ela oferece o momento certo, e então passa. Se você não aproveitar este fim de ano para fazer as pazes com sua alma, terá que esperar o próximo portal. E até lá, a angústia só vai crescer. No fundo, você sabe o que precisa fazer. Você sempre soube. Mas faltava coragem, faltava permissão, faltava urgência. O fim do ano te dá as três. A coragem vem da dor. Você não aguenta mais viver assim. A permissão vem da consciência. Você percebe que ninguém vai te salvar. E a urgência vem do tempo. Outro ano se foi, e você não tem mais anos para desperdiçar. Jung te diria: a vida não vivida é uma vida perdida. E ele estava certo. Você pode passar mais um ano inteiro adiando, evitando, fingindo, ou pode fazer diferente. Pode escolher a verdade, pode escolher a autenticidade, pode escolher ser quem você realmente é, mesmo que isso assuste as pessoas ao seu redor. Porque no final você não responde a elas, você responde à sua própria alma. E quando sua vida terminar, e ela vai terminar, a única pergunta que importa é: você viveu sua verdade ou a verdade de outra pessoa? O fim do ano é o ensaio geral para o fim da vida. Use-o sabiamente. Do outro lado da angústia está a paz, mas não a paz superficial dos que nunca questionaram. A paz profunda dos que desceram ao inferno e voltaram transformados. Jung passou por isso. Ele chamou de confronto com o inconsciente. Foram anos de angústia, de caos interno, de morte psíquica. Mas foi exatamente ali que ele encontrou sua verdade, sua vocação, seu propósito. E você também pode. O fim do ano não é o fim, é o começo. Mas só se você tiver coragem de atravessar o portal, de encarar a sombra, de ouvir o chamado do self, de morrer para renascer. A angústia não vai embora magicamente em 1º de janeiro. Ela só vai embora quando você fizer o que precisa ser feito. Quando você finalmente viver com integridade, quando você parar de trair a si mesmo, e quando isso acontecer, algo mágico ocorre. A angústia se transforma em propósito. O vazio se transforma em plenitude. E você finalmente entende que a jornada nunca foi sobre chegar a lugar nenhum. Sempre foi sobre tornar-se quem você sempre foi. Completo, inteiro, verdadeiro. Se essa mensagem abriu algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa despertar também.